Olá pessoal, professor Johnny Barbosa. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. E hoje nós veremos a Zero Conditional e também a First Conditional. A Zero Conditional é usada quando nós nos referimos a fatos, verdades irrefutáveis, como por exemplo, se você aquecer gelo, ele derrete. Aqui nós temos duas orações. A oração condicional e a oração principal. A oração condicional é aquela que nós usamos o se em português ou o if em inglês. Como é que nós formamos a zero conditional? Ela é formada quando nós utilizamos o if, o sujeito e o verbo no presente simples, na condicional. Já na oração principal, nós usamos o sujeito e o verbo no presente simples. Por exemplo, if you heat ice, it melts. Mas o que significa isso? Em português, significa que se você aquece gelo, ele derrete, que é o que nós acabamos de ver. Eu posso utilizar a zero conditional nas formas afirmativa, negativa e interrogativa? Sim. Quando eu digo if you heat water, it boils, como é que eu coloco isso na forma negativa? Vai ficar if you don't heat water, it doesn't boil. O que eu usei? Os verbos auxiliares do tempo presente. O don't e o doesn't. Para colocar a sentença na negativa. E na interrogativa vai ficar does water boil if you heat it? O que eu usei? O verbo auxiliar do presente simples antes do sujeito. Vejamos a first conditional, ou a primeira condicional, que é utilizada para expressar ações que podem ocorrer no futuro. Quando você diz, se você comer muito, você engordará. Pode ser que isso ocorra. Aqui nós também temos duas orações. A oração condicional e a oração principal. A oração condicional é expressa pelo se, ou pelo if. Como é que nós formamos a primeira condicional? Nós utilizamos o if, o sujeito e o presente simples, o verbo no presente simples, na oração condicional. Já na oração principal, nós vamos utilizar o sujeito e, nesse caso aqui, o futuro simples, que será expresso pelo will em inglês. Um exemplo. If you eat a lot, you get fat. Aqui nós utilizamos o will, que é o verbo auxiliar do presente simples, na oração principal. Mas nós também podemos formar a primeira condicional utilizando outros verbos, como por exemplo os verbos modais. O can, o may, o going to ou o imperativo. Por exemplo, eu digo para você, if it rains tomorrow, I can't go to the movies. Que para nós, traduzindo literalmente, seria, se chover amanhã, eu não posso ir ao cinema. Mas isso significa que eu não poderei ir ao cinema. O outro exemplo. If he goes to London next week, he may visit the castle. Que literalmente, traduzindo para o português, seria se ele for para Londres semana que vem, ele pode visitar o castelo. O que significa que, se ele for para Londres na semana que vem, ele poderá visitar o castelo. Como eu disse para vocês, nós também utilizamos o going to na primeira condicional. Por exemplo, if it rains tomorrow, I am not going to the movies. Traduzindo para o português, quer dizer que, se chover amanhã,
eu não irei ao cinema. E por fim, um exemplo com o imperativo. Se eu disser if you see Mary, tell her to rest. Eu estou utilizando o imperativo, que traduzindo para o português quer dizer se você vir a Mary, diga a ela para descansar. Aqui eu estou usando o imperativo para fazer um pedido ou para dar uma ordem. Nós também utilizamos a primeira condicional nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vejamos um exemplo na forma afirmativa. If he studies hard, he'll get a good job. Traduzindo, se ele estudar muito, ele conseguirá um bom emprego. Quando? No futuro. Já para passar para a negativa, fica da seguinte forma. If he doesn't study hard, he'll not get a good job. O que eu utilizei para passar para a negativa? Na oração condicional, o verbo está sendo usado no presente simples. Então, eu utilizei o does, que é o verbo auxiliar do presente simples. Acrescentei o not logo após o will na oração principal. E na interrogativa? Como que eu formarei a interrogativa? A interrogativa vai ficar da seguinte forma. Will he get a good job if he studies hard? Eu utilizo o verbo auxiliar do futuro simples antes do sujeito. Nesse caso, o will. Outra questão é, nós podemos utilizar as orações em uma ordem inversa. Quando eu falo, if John goes to the party, he's going to dance a lot. Se o John for à festa, ele dançará muito. Eu posso inverter. Como? Vai ficar da seguinte forma. He's going to dance a lot if he goes to the party. Eu posso colocar a oração principal no início. Para melhor entendermos esse assunto, vamos fazer agora uma revisãozinha rápida. A zero conditional, nós vimos que ela é utilizada para expressar fatos. E que ela é formada com o if, o sujeito e o presente simples na oração condicional. Já a oração principal da zero conditional é formada pelo sujeito e o uso do verbo no presente simples. A first conditional é utilizada para indicar ações que podem acontecer no futuro. E como é que nós formamos a first conditional? Nós vamos utilizar na oração condicional o if, o sujeito e o verbo no presente simples. E na oração principal, nós utilizamos o sujeito com will, o sujeito com o can, o sujeito com o may, o sujeito com o imperativo, ou eu posso utilizar também o sujeito com o going to. Para fixarmos o conteúdo que acabamos de estudar, vamos fazer agora um exercício rapidinho, bem curto. Pause o vídeo e resolva os exercícios como se pede. Você vai utilizar os verbos entre parênteses para completar as sentenças na zero conditional e na first conditional. Pause o vídeo e volte ao vídeo assim que você resolver esses exercícios. Vamos corrigir a zero conditional. A sentença A ficou assim. If ice melts, it becomes water. A sentença B. If you eat too much, you gain weight. Revisando. Na zero conditional, nós usamos o presente simples tanto na oração condicional quanto na oração principal. Vamos corrigir agora as sentenças da first conditional. A sentença A ficou assim. If I travel to Paris, I'll visit the museum.
Se eu viajar para Paris, eu visitarei o museu. A B. If Jason works hard, he'll buy a car. Se o Jason trabalhar muito, ele comprará um carro. Na primeira condicional, nós formamos a oração condicional utilizando o verbo no presente simples. E na oração principal, nós utilizamos o will, como foi utilizado aí na sentença B. Nós vamos terminar a aula de hoje com um poema muito bonito do Langston Hughes. O nome do poema é Dreams. Vamos ao poema. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field, frozen with snow. Pessoal, dá uma olhada com carinho nesse poema, leiam o poema, traduzam o poema e me fala depois o que vocês entenderam desse poema. Até a próxima aula. Um abraço.